Beleza, pessoal? Agora eu estou de volta para mostrar para vocês como nós vamos formatar esses dados aí. Nós vamos deixar com as linhas de grade, com preenchimento, com filtro, com um monte de recursos bacanas aí que o Excel nos oferece. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre esse pontilhado aqui. Muita gente acha que a planilha é uma página enorme, que não tem fim, mas não é verdade. Existem tamanhos de página aqui no Excel, e por isso eu deixei aqui, ó, layout de página, para mostrar para vocês que a gente tem tamanho de papel. Então eu estou no tamanho A4, mas eu poderia selecionar diversos outros tamanhos de papel. Posso mudar até a orientação do papel. Agora eu estou com um retrato, mas poderia colocar paisagem, que é a folha deitada, tá? Então a gente pode mexer nisso tudo, inclusive fazer quebra de página, mexer nas margens e por aí vai. O pontilhado, ele delimita a margem de uma página para outra. Aqui eu estou numa página, aqui já é outra página. Página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Tá? O final da página aqui também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou selecionar aqui os meus dados, ó, Ctrl T, e vou, ó, com a setinha de 4 pontas. Como é que eu fiz aquela seta? Eu coloquei na borda até ela se transformar em uma seta de 4 pontas, clico, seguro e arrasto os dados, ó. Eu passei para lá, para a segunda página, o total e a média. Então, se eu quiser imprimir isso agora, repara que na página 1 eu tenho alunos, nota 1 e nota 2. E na página 2 eu terei total e média, tá? Para ter tudo numa página só, eu precisaria então selecionar os meus dados e trazer tudo para a página 1. Agora, se eu for lá para conferir, estará tudo dentro da mesma página. Então fique ligado nisso aí, beleza? Se você não estiver vendo as divisões entre as páginas, você vem em Arquivo, Imprimir, aí você vai ter uma noção por aqui, e quando você voltar, o pontilhado já vai estar aparecendo, você vai ter uma exata noção do limite das páginas aí na sua tela. Agora, vamos usar esse recurso de arrastar para posicionar os nossos dados lá em cima. Ó. Vou colocar lá na célula 1. Beleza? Está tudo lá no topo da página agora. E aí eu quero aplicar linhas de grade. Essas linhas aí que a gente enxerga na tela, na verdade elas não aparecem. Vocês viram lá na hora de imprimir, ó, que não tem divisão entre as células. E eu quero que isso apareça. Então eu vou selecionar novamente todos os dados, vou em página inicial e aqui, ó, no conjunto de formatar fonte, olha lá, fonte, eu tenho aqui os recursos para formatar a fonte, ou seja, a letra dos meus dados, a letra que eu estou utilizando ali. Posso mudar cor, preenchimento, negrito, itálico, sublinhado, posso mudar o tipo de letra. Por aqui a gente vê como é que vai ficar, ó. Repara que vai mudando lá atrás. Tá lá, eu quero a Century, então já mudou lá atrás. Quero essa aqui agora, então já muda. Então eu posso mudar tudo por aqui. Para ter todas as funções mais amplificadas, eu posso clicar aqui nessa setinha que fica no canto inferior direito, ou como diz ali no atalho, ó, Ctrl Shift F. Tá? Então se eu clicar aqui, eu tenho aqui fonte, eu tenho se é itálico, negrito ou negrito itálico irregular, eu tenho tamanho, eu tenho cor, eu posso colocar taxado, que é riscar a fonte, eu vou fazer depois para vocês verem, sobrescrito, quando eu quero pôr 2 elevado a 2, por exemplo, ou subscrito, 2 na base 2, ou qualquer coisa desse tipo. Aqui eu tenho opções de borda, que estão aqui também, eu tenho preenchimento, que são as cores de preenchimento, eu tenho alinhamento, ó, que eu posso inverter a posição do texto. Depois eu vou fazer com vocês para colocar o texto escrito em pé. Tá? Isso aqui a gente pode brincar à vontade. Mas como aqui eu estou querendo fazer algo bem simples, eu vou trabalhar dentro das ferramentas que eu já tenho aqui mesmo. Ó. Vou colocar bordas ou linhas de grade em todos os dados. Eu ainda poderia colocar só na parte inferior ou superior, ou na esquerda ou na direita. Em determinados momentos você vai precisar selecionar, utilizar, né, cada tipo de borda aí.
Eu gostaria também de alterar o tipo de linha. Eu não quero uma linha assim muito comum. Então eu venho aqui, ó, em mais bordas. E aí, ó, eu posso escolher essa linha. Mas repara que não vai mudar lá enquanto eu não chegar aqui e fizer isso, ó. Dizer para o Excel aonde eu desejo aplicar aquela linha que eu peguei ali. Eu falei que eu quero aplicar, ó, em toda a minha seleção, tanto por dentro quanto por fora. E ok. Olha lá, aí ele altera as linhas para mim. Agora eu quero preencher, eu quero colocar uma cor aqui. Então eu clico aqui na alça, na ferramenta de preenchimento, e vou colocar um cinza bem clarinho ali, meio tom. Quero centralizar na horizontal, então eu clico aqui, quero colocar negrito e vou mudar para branco, vamos ver se fica bom. Olha lá, ficou bacana. Beleza. Eu quero colocar um título ali logo acima, então eu vou inserir uma linha aqui. O que eu faço? Eu seleciono a primeira linha, clico com o botão da direita e peço para inserir. Repara que o Excel entendeu que eu quero uma linha a mais. Vou desfazer e agora, ao invés de selecionar uma linha, eu vou pegar 3 linhas. Ó. Botão direito, inserir. O Excel entende que eu quero inserir 3 linhas. A mesma coisa poderia ser com colunas. Se eu pego a primeira coluna aqui, clico com o botão direito e peço para inserir, o Excel entende que eu quero inserir uma coluna. Vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, a chamada número 1, número 2, número 3, e eu não preciso preencher tudo. Eu posso novamente usar a alça de preenchimento. Basta eu selecionar o 1 e o 2 e autocompletar. Olha a mágica acontecendo. O Excel já coloca para mim. Então, foi bom ter tocado nesse assunto, porque a gente já entra nas listas. É uma outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Olha só que bacana, ó. Vou dar aqui diversos exemplos para vocês verem o que o Excel é capaz de fazer. Da mesma forma que eu consegui facilitar a minha numeração, selecionando 1 e o 2, então eu preciso dos 2 valores para o Excel saber o intervalo que ele tem que usar. E aí ele vai puxar o quanto eu quiser. Agora, se eu faço com 10 e 20, ele também entende o que eu quero. Se fosse 2, 4, vamos ver se ele vai entender. Olha lá, 6, 8, 10, ele entende também. Se eu escrevi janeiro e quero colocar os meses do ano, eu consigo também. Se eu coloco segunda-feira e arrasto, ele já entende que é para colocar os dias da semana também. Ali eu fui até demais. Ó, beleza? Então o autocompletar você pode usar em diversas situações. Inclusive você pode criar uma lista nova. Por exemplo, vamos colocar aqui as unidades de memória, bit, bytes, kilobytes. Vamos supor que eu use isso aqui toda hora, tá? Kilobytes. Megabytes, gigabytes, terabytes. Vou parar por aqui. Vou até os terabytes só. Então imagina que eu quero criar uma lista disso aqui. Agora, se eu escrevo bit e arrasto, não vai acontecer o que eu espero. Ele vai apenas repetir a palavra bit. Por quê? Porque essa lista aqui, ó, ainda não existe. Eu não coloquei essa lista na lista de palavras do Excel, de auto-preenchimento do Excel. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em cima em arquivo, eu venho em opções, depois eu virei em avançado, e aí eu vou descer até encontrar essa opção aqui, ó. Editar listas personalizadas. Clicando aqui em editar listas personalizadas, repare que eu já tenho alguns dados ali, os meses, os dias da semana. Eu vou criar uma nova lista, ó. Eu vou selecionar aqui o intervalo. Então o que eu fiz? Eu venho aqui, ó, pressione Enter para separar entradas da lista, importar listas das células. Eu venho aqui, ó, eu vou importar lista que estão nas células. Então, olha lá, eu peguei um intervalo, aquele cifrão ali é tipo para marcar a posição, para referenciar a posição.
Depois nós vamos trabalhar com o operador cifrão, vou mostrar para vocês como é que eles funcionam. E vou clicar aqui para voltar. E vou pedir para importar. Olha só, veio ali já os valores que ele encontrou nas células e eu vou dar OK. Beleza, OK de novo. Agora, ó, se eu vier aqui e apagar e escrever bit e em seguida pegar a alça de preenchimento, ele já entende que é bit, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes e terabytes. Eu acabei de criar uma lista personalizada e você pode fazer isso aí com tudo que você precisa. Legal? Volta no vídeo, veja lá os passos que eu fiz para criar essa lista, escreve o que você quer, vai em arquivo, opções, avançado, editar listas personalizadas, seleciona o intervalo, importa e aí daí para frente essa lista passa a fazer parte do seu Excel. Bacana? Então aqui, ó, eu inseri uma coluna com o número da chamada dos alunos. Só que a primeira coluna ficou fora de formatação, ela está diferente do resto da minha planilha. Para isso, nós vamos aprender a usar agora uma ferramenta muito bacana que é o pincel. Ó. Já pensou que chato se eu tivesse que clicar aqui, escolher as bordas, escolher não sei o que, fazer tudo igual ao que eu já fiz? Para evitar esse trabalho, você seleciona uma parte que já está pronta, clica no pincel e clica onde você quer aplicar. Olha lá, já ficou porreta. Clica numa parte que está pronta de novo, clica no pincel e arrasta, ó, em cima dos dados que você quer aplicar. Agora está tudo igual, tá certo? Tem um macete que eu gosto de ensinar do pincel, que é o seguinte. Vamos supor que eu quero aplicar... Aqui eu vou escrever, ó, título, ou sem acento mesmo. Título. Eu quero aplicar essa formatação nos títulos. Vamos supor que estejam distantes uns dos outros, ó. Beleza? Então eu clico onde já está pronto. Clico agora, não uma vez, mas 2 vezes no pincel. E clico uma vez aqui, clico outra vez aqui, clico outra vez aqui e clico outra vez aqui, quantas vezes eu quiser. Tá certo? Isso aqui, ó, o pincel não sai do meu mouse. Eu estou sem segurar o mouse. Ó. O pincel está lá, preso. Tá em ação até o momento em que eu volte ali e clique novamente no pincel, ou então até que eu aperte ESC no meu teclado. Bacana, né? O pincel ele serve então para copiar a formatação, para copiar o estilo de letra, a cor, o preenchimento, as bordas que você usou de um ponto em outro lugar. Beleza? Eu vou desfazer rapidinho aqui, ó, Ctrl Z várias vezes, para deixar nesse ponto aqui e não confundir muito a nossa visualização. Ótimo. Pessoal, repare que aqui, ó, os dados já estão centralizados na horizontal, perdão. E aqui eu vou centralizar também na horizontal. Vou colocar tudo no centro. Por que eu gosto de fazer isso? Porque por padrão, números, o Excel, ele coloca, ó, à direita da célula e texto ele coloca à esquerda. Às vezes, para melhorar a visualização, é interessante você centralizar os dados, dar uma impressão melhor. Tá? Aqui, ó, clicando entre uma célula e outra, vamos supor que esse cara aqui chamasse Antônio Marcos. Não está cortando o nome do Antônio Marcos ali? Se eu vier entre uma coluna e outra e der duplo clique, eu consigo agora ampliar o espaço e exibir o nome completo do Antônio Marcos. O mesmo serve para fazer as colunas, as linhas. Basta dar 2 cliques aqui se o conteúdo não estiver cabendo aqui, ó, na altura da linha. Repara que a Maria lá agora está apertada. Se eu chegar ali e der duplo clique, ó, eu amplio esse espaço. Eu posso mexer nisso, ó. Se eu seleciono uma coluna, eu posso vir aqui em formatar a largura da coluna. Aí vai aparecer essa caixa onde eu digito o valor que eu quero. Vou pôr 20 agora. Ó. Repara que ampliou a largura da coluna. Ou então, se eu selecionar a linha e volto também em formatar, eu posso ajustar a altura da linha. Supor que eu vou pôr 30 na altura da linha. Olha lá, também ampliou a altura da linha. Então eu tenho 2 formas de fazer. A primeira, dando duplo clique, porque ele vai autoajustar. Ele vai ficar no tamanho exato da largura ou da altura.
ou então utilizando o menu formatar aqui também dentro da página inicial. Bacana? Página inicial é uma barra muito importante que tem as principais ferramentas aí que a gente usa a todo instante. Muito bem, eu quero inserir uma linha aqui em cima, então eu vou clicar ali selecionando uma linha e depois em seguida botão direito inserir. Eu acabo de inserir uma nova linha. Vou dar um desfazer e vou agora selecionar 3 linhas, botão direito inserir, insiro 3 linhas a mais. O mesmo se aplicaria para as colunas, que nem eu já disse. E eu quero agora colocar um título, por exemplo, notas parciais do terceiro ano. Esse é o meu título. Repara que se eu dou duplo clique aqui, o título notas parciais ele está apenas na coluna A, e isso está desconfigurando a minha planilha, está deixando a coluna da chamada aqui, ó, muito larga. Eu não quero isso, então eu vou desfazer e vou usar um recurso que é o mesclar e centralizar. O que o mesclar e centralizar vai fazer? Ele vai transformar em uma célula apenas o intervalo entre A1 e F3. Então se eu pegar aqui, ó, selecionei de A1 até F3 e vou clicar aqui em mesclar e centralizar. Olha lá que barato. E ele transformou esse intervalo em uma célula apenas. Olha lá na caixa de nome, o nome que está aparecendo, A1. Ou seja, isso aqui agora ele chama de A1. Lembrando que eu posso também centralizar, ó, na vertical. Tá? Eu centralizo na horizontal ou na vertical. Aqui a linha esquerda, centro, direita. Em cima, no centro, embaixo. Tá? Então você pode aqui ó, usar tudo no centro para ficar legal. Vou aumentar o tamanho da letra agora, vou pôr 20. Vou colocar um sombreamento ali diferente, ó, um cinza mais clarinho. Vou pôr negrito. E tá aí a formatação. Aqui também, ó, vou pôr negrito. Tá? Vou dar um destaque aqui também no número de chamada. E tá feito a minha formatação. Aqui em cima eu não pus linha de grade. Vou colocar linha, por essa mesma linha aqui que eu utilizei. Tá? Ao redor, aqui não tem no centro porque não está dividido. Olha lá, está feita a formatação. Bacana, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês agora. As listas, o auto-preenchimento ali, que você pode usar o padrão do Excel de números, de meses, de dias da semana, ou pode criar sua própria lista. Mostrei também a divisão das páginas, né, o pontilhado aí ao limite da página. E nós vimos aqui vários recursos de formatação. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nos acione aí pelo WhatsApp, pratique, para o vídeo. Eu vou deixar essa planilha aí disponível para vocês. Baixa a planilha, faz aí o exercício de treinar, de praticar todos os recursos que nós estamos vendo aqui no curso. Valeu? Grande abraço para vocês, daqui a pouquinho eu estou de volta. Valeu, tchau!